Olá, tudo bem? Para essa questão aqui, a gente tem o seguinte: nós temos três placas paralelas, P1, P2 e P3, e cada uma delas produz um campo elétrico uniforme. Algo que pode confundir, assim, né, quando a gente olha para isso, é pensar que a uma determinada distância o valor desse campo elétrico vai ser diferente. Pode acontecer, tá? Porque a gente tem aquela lembrança, né, de que E é igual a K vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Mas o que que acontece? Isso aqui, essa formulazinha aqui, ela é para cargas pontuais, pontiformes, né? Tipo um corpinho só carregado, que ele vai produzir o campo elétrico assim, ó, nas linhas dele, né? Seja convergente ou divergente. E daí sim o valor desse campo elétrico ele vai se alterando conforme a distância em relação a essa carga. Mas, quando nós temos placas produzindo campos elétricos uniformes, o valor desse campo elétrico é o mesmo, independente da distância onde ele esteja. Por exemplo, essa placa aqui produz um campo elétrico uniforme de 2E. Então, aqui eu vou ter um campo elétrico uniforme de 2E, aqui eu vou ter ela produzindo um campo elétrico uniforme de 2E, lá no infinito eu vou ter ela produzindo um campo elétrico uniforme de 2E. Tá bem? Um campo elétrico uniforme significa que ele vai ter exatamente o mesmo valor, né, o mesmo módulo, as mesmas características dele, independente da posição em que a gente considere. E isso é muito importante para a gente entender, porque se a gente começar a pensar que o campo vai diminuir, né, o campo vai ser maior aqui, menor lá, isso aí vai dar uma confusão danada e não é bem assim, né? Porque quando a questão fala campo elétrico uniforme, né, a geração de um campo elétrico uniforme, ele vai ser o mesmo em todos os pontos. Aí vem a nossa parte o seguinte: o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, tá vendo que ele é representado por uma setinha? Então a gente usa a soma vetorial. A soma escalar, que é simplesmente somar os numerozinhos, a gente usa quando são grandezas escalares, tipo potencial elétrico, energia potencial elétrica e as outras grandezas, né? Mas quando nós temos grandezas vetoriais, como é o campo elétrico, a força elétrica, então a gente usa a soma vetorial. Todos os vetores estão na mesma direção, todos eles horizontais, então quando eles estiverem no mesmo sentido, a gente soma, quando estiver no sentido contrário, a gente subtrai. Vamos começar a analisar aqui todas essas regiões, começando por essa aqui. Nessa região aqui, essa placa vai produzir um campo elétrico para a esquerda. Essa placa aqui, do lado DK, ela vai estar produzindo um campo elétrico para a direita. Então, aqui eu tenho um campo elétrico para a esquerda e um campo elétrico para a direita. Somando vetorialmente, né, isso aqui é a subtração, sentido oposto subtrai. Então, eu tenho um para a esquerda, um para a direita, sentido oposto, E menos E, isso aqui já dá zero. Aí, essa placa aqui, né, do lado DK da placa, vai estar gerando um campo para a esquerda de 2E. Então, se aqui eu tinha zero pela soma desses dois, então agora eu tenho um 2E para a esquerda. Quando eu estou considerando, né, o campo elétrico de cá, eu considero o campo elétrico gerado na parte esquerda de cada uma das placas. Então, eu esqueço esses dois campos aqui formados e eu penso só nos que estão aparecendo, tirando aquele último lá, né? Pronto, agora eu penso só nos que estão aparecendo, que são os campos que cada uma dessas placas formam do lado esquerdo. Então, esse se anula com esse aqui do meio, sobra o lá da direita de 2E para a esquerda. Então, o campo aqui é 2E para a esquerda. Aí, agora, nessa região aqui, né? Eu vou excluir essa parte, porque daí agora a gente está analisando o lado de cá dessa placa. Então, essa parte aqui não interessa e essa parte aqui não interessa, tá? Então, ó, vamos excluir aqui do vídeo essa parte. Como eu estou analisando essa parte, então eu olho para o lado de cá dessa placa e o lado de cá dessa placa. Pronto. Agora vamos analisar os campos. Aqui eu tenho um campo E para a direita e aqui eu tenho um campo E para a direita. Mesmo sentido a gente soma, fica um campo de 2E para a direita. Esse campo de 2E para a direita vai encontrar esse campo de 2E para a esquerda. Sentido oposto subtrai, fica 2E menos 2E fica zero. Então, o campo nessa parte aqui, zero. O campo nessa parte aqui, olha para o lado de cá, né? Então, eu tenho que tirar. Agora vai ser um pouquinho mais difícil. Vamos fingir que eu estou conseguindo tampar os dois campos, né?
Então, mas você considera esses 3 campos aqui, ó, esse e os 2 ali do meio. Então, aqui eu tenho um campo para a direita e um campo para a esquerda aqui, né? Esse campo para a esquerda de E. Logo, eu vou ficar aqui, ó, tenho para a direita e tenho para a esquerda, esse aqui desconsidera. Então, esses dois aqui juntos, né, se anulam, porque sentido oposto, E menos E fica zero. Sobra esse aqui, que é o campo de 2E para a esquerda. Então, o campo nessa região aqui vai ser de 2E para a esquerda, conforme está aqui. E agora, finalmente, essa parte aqui, né, a gente desconsidera esse campo aqui e esse campo aqui, esses dois que eu estou tampando, olha para o lado direito de cada placa, é o campo que cada placa vai produzir do lado direito. Aqui eu tenho o campo E para a direita, aqui eu tenho o campo E para a esquerda, eles se anulam, fica zero, sobrando esse daqui, campo de 2E para a direita, e assim a gente tem a configuração relativa à alternativa E.